Boa noite a todos e a todas. Em nome da revista Coaching Brasil, dou as boas-vindas. Agradeço novamente a participação desse time campeão que está aqui, que são os autores desse nosso dossiê da edição número 93 sobre liderança cooperativa. Dossiê esse que existe graças à insistência, persistência e a visão de Marta, né, que ficou ali falando comigo, até, vamos lá, Marta, vamos fazer esse negócio, e foi realmente algo fantástico. Então, fora a Marta, nós temos aqui também a Maribel, nós temos também a Franciele, o Daniel e o Ricardo, né? Então, esse time, juntamente com o Bob, que nós fizemos o nosso webinário na segunda-feira, compõe os 6 artigos do nosso dossiê. Esse nosso papo, todos os nossos autores, eles vão conversar conosco. E eu vou passar a bola para a Marta, que a Marta vai fazer esse meio de campo para ir trazendo estes autores, e tudo isso a gente estima uns 50 minutos, mais ou menos, né, dando 10 minutos para cada pessoa, e no final, terminada essa rodada, a gente vai abrir para que vocês possam fazer perguntas específicas para os autores, tá bom? Então, vamos lá. Com você, Marta, a palavra. Obrigada, Luciano. Boa noite, pessoal, aqui onde eu estou, boa tarde. Muito obrigada pela presença de todos. Alguns a gente viu, né, segunda-feira, na charla com o Bob, então a gente fica muito feliz, né, das pessoas seguirem estando aqui conosco e gerando esse interesse pelo tema que a gente vê de uma forma tão importante, né, tão oportuna no momento que a gente está vivendo, não só como mundo, mas como América Latina e também Brasil, né? Eu tenho a felicidade de poder ter uma relação já de bastante tempo com o Luciano, e quando eu vim morar na Califórnia a gente se inscreveu e a gente nunca perdeu contato, até que no ano passado eu disse: Luciano, vamos fazer um dossiê sobre liderança generativa. Vamos conversar. E aí ele me entregou como presente de Natal, se vocês vão ler a apresentação do dossiê, né, uns dias antes do Natal, ele veio com esse presente, né, da gente poder fazer o dossiê de fevereiro, e foi um movimento muito bacana, em que eu tive a honra de poder contar com mestres, parceiros, amigos de caminhada, com pessoas que realmente se conectam com o mesmo care, né, com isso que nos importa, que é cuidar do ser humano, e cuidar do ser humano no âmbito das organizações, e mais, né, como que a gente aterriza isso para dentro do nosso país. Eu vou me emocionar. Vocês escutaram o Bob na segunda-feira, né, junto com a Maribel, e eu tenho a honra de poder ter a Maribel aqui conosco hoje também. Ela estava contando que vocês viram pelas notícias, né, toda a nevasca do Texas, não sei o que, ela estava lá, ela estava tentando voltar para casa e ficou sem luz, sem isso, sem aquilo. Ela está aqui, ela chegou ontem 1 da manhã em casa, mas ela está aqui sorridente, porque isso faz parte do que importa a ela, e eu tenho o privilégio de ter encontrado essa mulher forte e poderosa, que quer trazer essa disciplina para a América Latina. E ela me mostra a importância da gente trazer isso para nós, que somos países ditos de terceiro mundo, como a gente pode trazer o nosso poder criador de sermos protagonistas de um futuro bom, decente, que todo mundo possa prosperar. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, e também, e principalmente acompanhada por um time de brasileiros que estão aterrissando isso no Brasil, nos 3 canais tão importantes, que é na liderança,
no recursos humanos, dentro já das organizações e como consultor. Então, eu me sinto assim como uma ponte, né? Articulando uma formiguinha, uma abelhinha, né? E muito feliz de ter tecido esse dossiê, né? Que eu julgo tão significativo e que é o primeiro passo de algo que a gente quer trazer de uma forma bem contundente para o Brasil. Então, a gente começou com o Bob, né? Trazendo, assim, a possibilidade de a gente ter um mestre, né? No sentido de ser alguém que está evoluindo com o discurso há 40 anos, está aqui, está disponível para falar com a gente. Aí a gente traz Maribel, né, mostrando como que ela incorporou tudo isso na sua própria liderança e a visão muito clara de América Latina, que me inspirou, e por isso que, assim, é assim, lado a lado, né, parceira de caminhada, vamos junto. E aí trazendo 3 grandes profissionais, um líder, um consultor e uma excelente profissional de recursos humanos que estão aterrissando isso nos seus domínios. Então é isso que eu trouxe para vocês, né? Essa costura para vocês terem o privilégio de escutar eles. Então, muito obrigada por estarem aqui. E eu acho que a gente pode começar com a Maribel, né? E eu vou fazer as vezes da tradutora conceptiva e tenham paciência porque é outro ritmo, né? Mas então vamos lá. Maribel, o microfone é teu. Primero, me siento muy orgullosa porque entendí todo lo que dijiste. Y lo que dijo Luciano también. Primeiro, eu fiquei muito orgulhosa e muito feliz porque eu entendi tudo que tu disse, Marta, e o que o Luciano também. Y pido disculpas por no poder hablarles en su idioma. E peço desculpas por não poder falar em português com vocês. Agradezco, Luciano, tu invitación. Agradeço, Luciano, o seu convite. Y a Martica, porque has demostrado que lo que hacemos en el liderazgo generativo sí se aprende. E a Martica, como ela me chama, por mostrar que o que a gente aprende, o que a gente faz na liderança generativa, sim, a gente pode aprender. También me siento orgullosa de compartir el espacio con Daniel, con Ricardo y con Fran. Também me sinto orgulhosa de compartilhar esse espaço com Ricardo, Daniel e Fran. Porque todos han sido mis alumnos. Porque todos foram meus alunos. Y cada uno hace del liderazgo generativo su propio arte. E cada deles faz da liderança generativa a sua própria arte. Y eso hace que sigamos demostrando que se aprende. E isso faz com que sigamos demonstrando que isso se aprende. Y que se puede llegar a construir lo que queremos construir y lo que nos importa construir. E a gente pode chegar a construir o que a gente quer construir e o que nos importa construir. De mi historia liderazgo generativo. Da minha história, eu quero contar para vocês um pouco como que eu cheguei na liderança generativa. Cuando yo conocí a Bob en el 2009, quando eu conheci o Bob em 2009, mi historia ya había empezado a ser un poco diferente porque había hecho mi certificación como coach. A minha história já tinha começado a ficar um pouco diferente porque eu tinha feito a minha certificação como coach. Llevaba ya 20 años de ser líder en organizaciones de telecomunicaciones en mi país. Eu já levava 20 anos sendo líder numa organização de telecomunicações no meu país. Había pasado por la posibilidad de tener hasta 950 personas a mi cargo. Tinha passado já por possibilidade de ter até 950 pessoas sob minha responsabilidade. Había tenido la posibilidad de escalar en roles. Oh, Martica, se te fue el... Havia possibilidade de ir galgando papéis dentro da empresa. Y como muchas personas en los negocios dirían, de haber sido una líder exitosa.
E como muitas pessoas diziam, eu devo ter sido uma pessoa exitosa na minha liderança. pero muy triste en mi corazón, Mas muito triste no meu coração. porque me sentía sola, Porque me sentia sozinha, me sentía emocionalmente contraída, me sentia emocionalmente contraída, sentía la dificultad de liderar a los otros, sentia dificuldade de liderar a outros y sentía, vamos a decirlo así, la sensación de este síndrome de impostor que muchos líderes tienen hoy en día en las organizaciones. e sentia, digamos assim, isso que é como a síndrome do impostor que muitos líderes têm hoje em dia nas organizações. Antes de seguir adelante, me gustaría que los que puedan prender sus cámaras las prendan. Antes de seguir, eu gostaria de pedir para as pessoas que possam acender suas câmeras que façam. Tenemos la fortuna de ser poquitos Temos a bendição de ser poucos y podemos construir un espacio de conversación íntimo. e podemos construir um espaço de conversa bem íntimo, Donde nos podamos ver y nos podamos encontrar. onde Gracias. a gente possa se ver e possa se encontrar. Muito obrigada. Gracias, Ana. Sé que algunos no las pueden prender, pero los que puedan prenderla, se los agradezco. Sei que alguns não podem acender sua câmera, mas que aqueles que possam, por favor, acendam a câmera. Aquí. Gracias. Mari, déjame hacer una pregunta. Mari Sí. habla tan claro, ¿usted piensa que es necesario traducción? Yo sigo, pero si está bien, ¿qué opinan? Así es, queremos traducción. Nadie quiere, Mari. Yo hablo despacito, les sigo hablando despacito. Si me emociono, Claro, si me emociono y empiezo a hablar muy rápido, entonces háganme señas como pare, porque a veces hablo muy rápido. Entonces, bueno, Habla gracias. despacito. Hablo despacito, sí. Entonces, cuando conocí a Bob, ya había pasado mucho tiempo de haber sido líder exitosa en las organizaciones, en mis cargos, en diferentes roles, pero realmente antes de entrar al mundo del coaching y de empezar a verme, mi mundo como líder había sido un mundo muy complicado. Tanto que llegué en algún momento de mi vida a sentir una alta depresión y ya no quería hacer, no quería hacer nada. Me sentía exitosa, pero no me sentía feliz. Me sentía con un alto cargo, pero no sentía que estuviera generando impacto. Sentía que podía generar y que podía manejar mucha gente, pero me sentía sola. Y cuando conocí a Bob y después de haber hecho mi primer año en la certificación de coaching, me empecé a dar cuenta que el camino que había seguido era ese camino de haber construido mi propio liderazgo desde mi propio escenario, desde mis propias creencias, con ganas de que el mundo fuera con la manera como yo quería que fuera. Y aunque había algunas personas que se sentían protegidas bajo esa alita de gallina, se sentían cercanas al proyecto o a los proyectos que yo hacía, había otras personas que no lo hacían y ahí entraba yo en choque. Entonces, cuando conocí a Bob y empecé a ver el liderazgo generativo, me pasaron dos cosas. Lo primero que me pasó es que desde el espacio del coaching me di cuenta que lo que él enseñaba era posible para mí y yo podía llegar a ser ese gran coach o esa gran coach que yo quería ser. Y mi coaching empezó a tener mejores resultados y mejores conversaciones con mis clientes. Pero desde el lado del líder me empecé a dar cuenta que yo tenía la posibilidad de liderar
la posibilidad de enseñar a liderar, pero la posibilidad de empezar a crecer en mi camino de manera que yo pudiera ser o lograr ser la líder que yo quería ser. Cuando yo comencé con Bob, había ya renunciado a las organizaciones en telecomunicaciones, ya no quería seguir siendo más líder, ya estaba de pelea con las organizaciones, quería empezar a hacer un mundo nuevo desde el coaching y pensaba que todo tenía que ver con el coaching. Y cuando lo conocí a él, empecé a ser su coordinadora de sala. Yo era quien arreglaba la sala, la ponía bonita, hacía todos los materiales y estaba encargada de que hubiera un buen evento. Hoy en día soy su socia, soy la afiliada y la CEO para Latinoamérica. Y durante estos 10 años he estado trabajando y aprendiendo de lo que es el liderazgo generativo, pero como decía Martica, de creer en el liderazgo generativo y de poner el liderazgo generativo a funcionar en lo que yo creo que es importante y en mi misión y en mi visión como líder. Eso fue lo primero que encontré con él y es que era lo que me importaba cuidar. Y me di cuenta que lo que me importaba cuidar en ese momento era que los líderes fueran responsables de las personas que estaban trabajando para ellos. Y me di cuenta que el líder, entre más alta está la lámpara, más luz da. Y que eso tenía que ver con la responsabilidad de las vidas y de la seguridad de las vidas de las personas que estaban o que están con ellos. Después, después de que empecé a trabajar con él, me di cuenta que esta visión necesitaba también estar apoyada por mis prácticas y necesitaba estar apoyada por empezar a seguir cada una de los conceptos o de las distinciones que él traía dentro del liderazgo. Y de ahí entonces empecé no solamente a mirar cuál era mi visión, o eso que me importaba cuidar, sino que adicionalmente eso que me importaba cuidar necesitaba tener acciones claras, necesitaba tener resultados claros. Y cuando empecé a ponerme estas promesas y empecé a poner estas nuevas metas, por decirlo de alguna manera, y a conseguirlas, me empecé a dar cuenta de lo que empezaba a pasar conmigo como ser humano. Y era que me sentía más grande, más poderosa, más responsable, pero adicionalmente con una visión más grande. En la medida en la que iba cumpliendo o en la medida en la que iba poniendo estos retos y cumpliéndolos, me daba cuenta que mi capacidad de acción, que es la manera como Bob define el poder, empezaba a hacerse cada vez más grande. Y en la medida en que ese poder se iba haciendo cada vez más grande, yo me sentía con mayores posibilidades, pero me sentía también más poderosa, con la posibilidad de elegir, con la posibilidad de construir. Entonces, lo que me fue pasando, lo que me ha ido pasando con el liderazgo generativo durante los años, no solamente viendo mi visión, sino practicándola, llevando una constancia o una disciplina constante en lo que es el liderazgo generativo y en las prácticas que hacemos y en las conversaciones que hacemos, es que he podido ir construyendo una visión propia. Entonces, no solamente me di cuenta de lo que me importaba cuidar, de que tenía mi propio poder, que podía elegir y que podía construir un actor que fuera capaz de construir lo que yo quería, sino que ya hubo un momento en el que cada uno de esos retos empezaba a tener una nueva visión de líder, lo que implicó que iba también creciendo en mis propias visiones. Cuando llego a Estados Unidos, mi idea era traer personas de Latinoamérica para que vinieran a estudiar a los Estados Unidos. Y la cantidad de personas era muy pequeña. Solamente las personas que sabían inglés, las personas que yo tenía, las que yo tenía alcance. Y hubo un momento en el que le dije a Bob, así vamos a ir muy despacio. Necesitamos es ir hacia allá, no que ellos vengan hacia acá. Cuando vinimos hacia acá, que lo hicimos a través de una alianza estratégica
con una organización de coaching de Latinoamérica, empezamos a crear y a entrar a diferentes países. Ahí conocí a Fran, a Dani, después a Martica y después a Ricardo. Cuando empezamos a entrar a Latinoamérica, mi fin era poder poner coaches a entender sobre el liderazgo y a que entraran en las organizaciones, a ampliar la visión del liderazgo en las organizaciones a través de poder ampliar su propio liderazgo. Y eso ha venido creciendo y ha venido evolucionando en darme cuenta que realmente el trabajo que yo estaba haciendo era poder construir en cada uno de ellos su propio poder, desarrollar su propio potencial y lograr que cada uno de ellos encontrara su arte, su fuerza, sus dones, para que los pudiera poner al servicio de él o de ella, de las organizaciones en las que estaba, pero adicionalmente del arte y de la carrera en la que querían estar. Así que así empieza Latinoamérica en el 2019, con la intención no solamente de hacerlo, ya no hacerlo a través de una alianza estratégica, sino hacerlo directamente nosotros. Yo me hice cargo de Latinoamérica y le dije a Bob, vamos a entrar a Latinoamérica en diferentes países y a más de los países en los que estamos. Siguiendo con esta idea de que mi visión ya no era simplemente educar coaches y educar líderes, sino realmente desarrollar y liberar el potencial humano de cada una de estas personas. A partir del año 2019 y a partir del año 2020, lo que empiezo a darme cuenta es que en muchos de los sitios en los que estoy, el latino es quien tiene el poder del corazón y el poder de la disciplina si la aprende. Y cuando tenemos la disciplina y el corazón juntos, somos mucho más poderosos que cualquier otro. Y ahí fue cuando vino mi visión, que la compartí con Martica, acerca de Latinoamérica no es un tercer mundo. ¿Por qué creemos que somos tercer mundo? Creemos que somos tercer mundo porque nos lo hemos dicho durante muchos años. Y nos lo hemos dicho tanto que, como decimos en coaching, el lenguaje nos construye. Así que hemos decidido construirnos como tercer mundo y practicar como tercer mundo y creernos entonces que somos tercer mundo, pero realmente no lo somos. Para mí hay una gran diferencia cuando yo veo el mercado americano y el mercado latino, y es que en el mercado americano ellos tienen disciplina, ellos tienen la disciplina, tienen tienen la disciplina, tienen la disciplina, tienen la visión, tienen las prácticas. Y cuando empiezan a hablar del liderazgo generativo, ellos necesitan encontrar su motivación, necesitan encontrar, como digo yo, el corazón. Pero resulta que lo que me ha pasado en Latinoamérica es que nosotros somos un corazón enorme y lo único que necesitamos encontrar es la disciplina, el compromiso y el carácter de poder hacerlo. Entonces, cuando Marta me pide que escriba para la revista, lo que yo quiero mostrar es que lo que nosotros simplemente necesitamos es cambiar la historia del lenguaje que tenemos con respecto a lo que somos como líderes y como individuos y empezar a encontrar la disciplina de la práctica, la disciplina de la conversación, la disciplina del carácter para poder generar lo que queremos ser y poder construir el continente que queremos ser. Esto es básicamente como el core o el corazón de lo que de lo que traía yo en mi artículo. Y en el artículo, además no se los voy a contar para que lo lean, dice cuáles son los pasos con los que he venido trabajando y con los que he venido practicando, cómo poder ir subiendo en mi visión, pero adicionalmente en las promesas que quiero ir construyendo y la invitación que estoy haciendo a Latinoamérica a partir del Instituto de Liderazgo Generativo en Latinoamérica. Esa soy yo. Y ese es mi artículo.
Graças, Mari. Obrigada, Mari. E aí eu encontro essa mulher poderosa dizendo que a gente vai encontrar um lugar de protagonismo e transcender essa história de terceiro-mundistas, né? E de como a gente entra dentro do mundo organizacional para mudar isso, né? Eu olhei para essa visão e disse, faz sentido para mim. Com a minha sensação de estar viva. E que isso também eu escrevo no artigo, que quando eu conheci o Bob também lá em 2009, mas fui sentar com ele, né, num workshop em início de 2019, e ele traz essa pergunta: What do you care about? E eu, e não consegui articular, e eu disse, uau! Eu nunca tive no mundo organizacional de forma mais intensa, né? Não tinha uma história, mas sim uma história como independente, como empreendedora, né? Depois, obviamente, como coach desde 2008, mas escutando muito a dor das organizações. E assim, uma quase uma possibilidade de poder integrar o ser humano e o resultado. Parece que ou eu tenho um ou eu tenho outro. E onde é que a gente fica, né? E aí, conhecendo a Maribel, a minha experiência, porque foi uma experiência e tem sido uma experiência de fazer parte de uma comunidade que compartilha com a Maribel essa visão de trazer a liderança generativa para a América Latina e de ver que como a gente está gerando resultados em uma comunidade, né, um time que se cuida, que compartilha da mesma sensação de estar vivo, do que nos importa, em que a gente está olhando para o mesmo lugar, em que a gente tem as conversas que precisam ter, a gente faz isso com leveza e os resultados são maravilhosos. Eu disse, uau, isso é possível. Na minha história recente, e esse foi um dos motivos pelos quais eu entrei no programa, eu tinha uma parceria de trabalho com uma empresa e em determinado momento eu sentia que ela não estava equilibrada, mas eu não conseguia articular o que era que não estava equilibrado. Até que eu me dei conta, e isso também aparece no artigo, que eu sempre fui uma fazedora e eu tenho altíssimos estándares de entrega, eu sou muito rigorosa nas minhas entregas. Meu cliente estava sempre satisfeito e eu não. Mas eu não sabia o que era que estava faltando. E foi dentro da liderança generativa que eu vi que, como executora, como performer, eu também preciso ter as minhas condições de satisfações atendidas. Porque essa relação precisa ser satisfatória para os dois. E isso, para mim, foi assim, como dizemos lá no Sul, né? Me caíram os butiá do bolso. Me caiu la terra, Mari. Eu disse, uau, isso nunca apareceu para mim. E esse foi meu primeiro passo de como eu começo a comunicar quais são as minhas condições de satisfação dentro desse espaço de construção contínua, conjunta, né? E daí, o próximo passo foi começar a trabalhar em o meu ser cliente. Como eu passo de uma executora para uma cliente, né? E essa experiência da revista foi uma experiência muito importante, porque eu tinha muito medo de estar nesse lugar, porque eu aprendi com meu pai que um bom líder é aquele que manda. E eu tenho muito medo de entrar nesse lugar, porque eu sei ser muito generala. Aliás, lá em casa é assim, né? Meu pai era o general e fez 4 general mulheres, né? Era tudo general. Meu marido está aqui para comprovar, né? E eu tenho muito medo, porque eu sei que
machuca as pessoas. E eu não sabia fazer diferente. Eu não sabia quais eram as estruturas conversacionais para isso. E eu tô aprendendo. E eu tô aprendendo não sozinha. Eu tô aprendendo com muita gente aprendendo junto e querendo aprender junto. E uma das ousadias foi dentro de um time que, não sei se eu posso citar ou não, porque eu sempre fico assim, né, com a questão de código de ética e tal, mas enfim, um dos times agora que eu faço parte, como líder, né, eu propus, vamos fazer isso com a liderança generativa? Vamos trazer isso, vamos experimentar esse espaço de aprendizagem? E está sendo muito bacana, dando muito resultado, num espaço que a gente está se cuidando e a gente está colocando o nosso coração e a gente tem um lugar onde a gente está olhando em conjunto. Da mesma maneira que a Mari falou um dia para o Bob, né, que ela precisava levar isso para a América Latina em espanhol, eu sinto a mesma coisa com o Brasil. Não é óbvio que a gente vá fazer isso em espanhol, não é óbvio que a gente vá fazer isso em inglês. A gente pode, porque, né, a gente tem flexibilidade, a gente tem corpo para isso, a gente vai, a gente, né? O espanhol é mais fácil para nós, mas não é tão simples. Então, as conversas com a Mari têm sido essas. Como é que a gente aterriza isso para o Brasil em português? E vocês aqui são parte dessa construção, que começou com essa conversa com o Luciano, com o dossiê, né? Então, assim, eu estou muito feliz aqui, eu paro a minha conversa por aqui. Convido vocês também a lerem meu artigo que fala da fazedora a líder, uma jornada generativa. E eu quero dar espaço para esses 3 autores maravilhosos falarem. Levantem a mão quem quer começar, a gente tem espaço para todos. Obrigada, gente. Posso começar. Bom, antes de mais nada, né, obrigado, Luciano, Marta, Maribel, né, pela oportunidade de estar participando. Diferente, eu acho que da maioria, eu não sou coach, eu sou advogado, vim buscar uma especialização nos Estados Unidos em mediação, mas sempre tive dentro de mim uma inquietação sobre tudo isso que a Mari falou, gostei muito do síndrome do impostor, podia chamar de Walking Dead, or something like that, que certamente existe muito dentro das organizações, e eu senti muito isso, porque eu comecei como qualquer advogado, recém-formado, escritório, aquela luta e tal, cheguei a liderar uma equipe com mais de 80 pessoas, num super escritório de advocacia maravilhoso, mas uma pressão por resultado incrível, né? Então me sentia realmente aprisionado, de certa forma, e um call, né, como dizem aqui nos Estados Unidos, um chamado, assim, mediação, e eu não sabia exatamente como articular aquilo dentro, né, e aí fui buscar, por influência de uma pessoa que está aqui presente, fiz um curso de coaching ontológico, fui buscar questões de gestão de liderança, e achei, acabei também tendo a sorte de encontrar a liderança generativa, que para mim junta muito desse espaço, né, emocional, e desse espaço também de unir, né, o humano com coisas de resultado, de metas, não são coisas que estão separadas. Então, o meu artigo é muito mais um depoimento, né, que talvez inspire outras pessoas a também buscar o seu sonho, a realmente ouvir aquele chamado, e assim como a Mari teve a coragem de vir para os Estados Unidos, de abrir uma escola, um instituto para a Latinoamérica, eu participo, eu estou no primeiro ano do programa, já no fim, né, tendo um grupo de aprendizado de pessoas da Colômbia e do Peru, e isso é muito rico, né? A gente não se dá conta, o Brasil não se dá conta que a gente vive um pouco fora do ambiente latino-americano, e a gente deveria ter isso mais integrado, né? Talvez pela questão cultural, pela questão do idioma, não sei exatamente dizer a razão, mas fico feliz que agora essa união está acontecendo,
E eu vejo como algo muito positivo, porque o enfoque do meu aprendizado é de liderança, né? O meu grupo de aprendizado, inclusive, são empresários, executivos, então, que têm, né, essa necessidade de aprimorar os seus skills, né, seu conhecimento como líder, né? Um líder que eu diria assim, um líder do futuro, alguém que está preocupado não só com o número final, né, com a meta atingida, mas também com o ambiente de trabalho, com a vida das pessoas. Isso não é menor. E eu sentia isso nos meus últimos anos dentro das organizações, assim, um aprisionamento, né? E a gente vê isso muito na prática e durante a formação. E eu quis, nesse artigo, exatamente compartilhar esse sonho, né, de liderar um processo, porque a mediação é algo relativamente novo no Brasil. Existem muitas iniciativas, né, mas achei importante, né, que é uma coisa que o Bob fala bastante, né, de incorporar, né, da prática, não só do conceito, porque como advogado é muito fácil para mim, né, podia dar uma aula aqui para vocês sobre mediação, faria isso com muita facilidade, mas certamente não transmitiria a paixão, os benefícios que a mediação pode trazer, sem ter isso, né, no corpo, na body, no embodiment, né, tá no meu self, como se diz daí, usando o jargão generativo, né, e quando você une isso, como disse a Mari, né, ou seja, o coração, isso é muito muito verdadeiro mesmo. Os Estados Unidos aqui é organização, é meta, as coisas acontecem, né? Mas, por outro lado, quando a gente trabalha com Latinoamérica, a gente percebe uma química, vou usar uma expressão, né, que a gente usa no Brasil, muito diferente. E quando você une isso, os poderes se multiplicam, né? Então, tem muito mais possibilidade das coisas darem certo quando isso acontece. E esse discurso generativo proporciona isso, né? Estou buscando a formação é muito interessante, que você pratica, né? Então, durante o curso, a gente, por exemplo, está dando uma consultoria real para uma super empresa, né, que eu não posso revelar, mas uma super empresa, e já colhendo benefícios. Então, eu não estou fazendo propaganda, não ganho nada com isso, mas é um curso que não dá ferramentas, oferece práticas, oferece uma nova mirada e uma forma de fazer as coisas diferentes. E foi isso que eu tentei transmitir no meu artigo, né? E como uma convocação, porque tem muita gente perdida aí falando de mediação no Brasil e tal, e não sabe como juntar esses esforços, assim como acho que também o coaching, de certa forma, também, né? Então, como juntar isso tudo de uma forma coerente, com significado, com valor, com propósito e com resultado, porque o resultado não está fora dessa equação, ao contrário, o resultado é o que se busca ao fim do dia. Não se quer medir felicidade das empresas, a gente quer medir efetividade, eficiência, através de uma prática generativa. É nisso que eu acredito. Ok, general? Obrigada, Rick. Dani, Fran. Oi, Marta, eu posso seguir? Talvez eu até entrei aqui porque eu estou com minha conexão um pouco instável, então pode ser que caia e eu tenha que voltar. Tudo bem? Vocês me escutam bem? Super bem. Legal, joia. Então, eu sou a Franciele, eu trabalho na área de recursos humanos, sou a pessoa que a Marta comentou que trabalha nas organizações, e acho que eu gostaria de começar falando sobre o que é o generativo, né? Então, o generativo é a possibilidade da gente construir algo novo, da gente gerar algo novo, e foi isso que eu encontrei nos processos de formação que eu fiz, né, principalmente na escola, junto com o Bob e com a Maribel, em que eu pude perceber que eu poderia gerar novas conversas, que eu poderia gerar novas formas de trabalho, que eu poderia realmente, através de conceitos, ter uma liderança diferenciada, não só uma liderança no papel, mas uma liderança também indireta, com pares, com processos,
e inclusive que eu poderia liderar conversas desde um outro lugar com a minha própria família, por exemplo, né? Então, esse foi um grande aprendizado, né? Eu trabalho com recursos humanos já há muito tempo, eu trabalho desde os 14, então, assim, vão 25 anos de trabalho, né, dentro de empresas, comecei, né, novinha, com recursos humanos há uns bons 18 anos, eu acredito, já trabalhando nessa área, e acho que o que é mais interessante, como que eu vi que a liderança generativa, ela atuou na minha vida pessoal e na minha vida profissional, ela me trouxe protagonismo, né, que é um pouco do que fala o meu artigo. O meu artigo fala do porquê o mundo precisa de pessoas protagonistas, né, e basicamente na liderança generativa, como a Marta trouxe do Care, quando o Bob trouxe também o que me importa cuidar, e eu comecei a fazer as reflexões, eu me dei conta de que todas as minhas ações na prática, elas iam quase que na contramão do que me importava cuidar. Então, me importava cuidar estava aqui, e a minha atuação estava aqui. E aí eu não entendia o porquê que, de alguma forma, em alguns momentos eu me sentia infeliz, né? Ou eu não me sentia, ou eu acreditava que o mundo estava à minha volta jogando contra e etc. Na verdade, tudo começava pela maneira com que eu atuava, que eu jogava contra, né, do que me importava cuidar. Então, eu acho que isso foi a cristalização final, que eu lembro, assim, da formação, para mim, de liderança generativa, ela me trouxe meio que uma roupagem da sensação de falar realmente, poxa, consciência traz escolha. Quanto mais consciente eu estou do que me importa cuidar, mais eu vou cuidar das minhas ações na prática disso que me importa cuidar. Então, isso fez uma virada na minha vida pessoal e profissional gigantesca. Por quê? Porque eu aprendi também a abrir conversas. Como a Marta falou, quais são as conversas de condição de satisfação? Quais são as conversas comigo mesma? O momento em que eu paro, respiro e escuto o meu próprio corpo. Eu escuto a minha fala, eu escuto as minhas sensações. Como é que eu dou voz a isso que eu estou sentindo, né? Tipo assim, eu estou irritada, ou eu estou cansada, ou eu não tinha essa consciência, apesar de ter passado por uma formação fascinante, que foi o primeiro passo, que foi o coaching ontológico também, eu senti que ali na liderança generativa eu falei, legal, agora sim que eu caminho pela vida de uma maneira consistente, então ele me trouxe o chão que eu precisava. Eu acho que isso que é interessante. Franciele, como é que você vê isso dentro das organizações? Como é que você traduz isso dentro das organizações? Primeiro ponto, um olhar muito atento, né, do outro, né, também. O que eu escuto, o que eu vejo, o que eu sinto, e como é que eu entrego isso para o outro de uma maneira respeitosa, né? Acho que esse é um ponto. Se algo não está me deixando satisfeita, como é que eu elaboro uma conversa construtiva, não desde o viés, mas sim desde como eu me sinto, né? Uma coisa é falar, é o meu viés, não, eu falo assim, gente, olha, não existe o certo ou o errado, mas eu me sinto assim né, por conta disso. Então, e entregar de uma maneira respeitosa. Então, isso fez toda a diferença, porque literalmente eu sinto que nas minhas conversas eu posso gerar ações diferentes, caminhos diferentes. Então, a liderança generativa me trouxe possibilidades, é como se eu tivesse uma paleta de cores que antes não estava disponível. E eu acho que isso me também facilitou no dia a dia. Qual que é uma competência, por exemplo, que eu vejo que desenvolveu e aflorou muito na Franciele Business Partner de organizações? É a colaboração. Um background aqui de estamos todos aqui construindo algo maior, e que muitas vezes o outro não colabora porque não entendeu, porque não conseguiu ver o contexto como um todo, porque eu não deixei claro a data ou a maneira com que eu esperava. Então, isso também fez uma grande diferença no meu cotidiano. Então, eu parti desde esse pressuposto, dentro do meu artigo, coloco de uma maneira muito simples, né, o como transformou a minha jornada em protagonista, de alguma forma, né, e sigo até hoje, não tem um dia que eu não me faço a pergunta do que me importa cuidar. Então, por exemplo, eu não sei nadar direito, e aí eu percebi, nossa, me importa saber nadar, e hoje, com 39 anos, eu estou na aula de natação, né, por quê? Porque me importa
eu ser uma eterna aprendiz. Então, todo dia, que por mais trabalho que eu tenha, ou outras prioridades, quando eu tenho natação, eu falo, não, desliga tudo, para tudo, porque isso me importa, porque eu estou cuidando de algo que eu quero aprender, eu estou cuidando da minha saúde física, porque se a minha saúde física me importa, eu preciso ter tempo para cuidar dela. Eu não posso simplesmente negligenciar. Se me importa estudar, eu tenho que ter o meu tempo para leitura, porque senão eu também vou negligenciar. Se me importa a minha família, eu preciso ter tempo na minha agenda, no meu dia, na minha vida, para poder demonstrar para as pessoas que estão à minha volta que aquilo me importa. Então, isso me tornou muito protagonista. E dentro das organizações, o que eu venho sempre, de alguma forma, tentando traduzir é isso, né? Tipo, o mundo precisa de pessoas protagonistas, né? Vide essa pandemia que nós passamos, né? Em que, por exemplo, a organização em que eu trabalho, a grande maioria, exceto quem está na operação no warehouse, né, no depósito, nós estamos virtual, né? E exceto também algumas pessoas de vendas que têm o trabalho. O quão protagonistas nós temos que ser também nos ambientes virtuais, né? Protagonistas das entregas, protagonistas dos trabalhos, mas protagonistas do nosso autocuidado também dentro desse novo viver, né? Então, acho que isso faz uma grande diferença. Arrisco falar que se eu não tivesse passado por um processo desse, que me trouxe esse background, que me trouxe esse olhar, que provavelmente eu caminharia mais, talvez, na via das desculpas do que na via da ação, ou de uma via do, poxa, gostaria, mas não é possível, né? Hoje eu tenho plena consciência de que se isso me importa, isso precisa estar efetivamente na minha agenda. E percebo também que facilmente aprendi a fazer a reciclagem, né, do que me importa. Se isso já não me importa mais, eu não vou mais colocar tanto foco, né, porque se me importam 20, 30 coisas, na verdade nada me importa. Eu preciso efetivamente ser a consciência de eleger, que eu falo assim, eu olho para mim mesma e falo, se você tiver mais do que 5 cares, um para cada dedo, provavelmente você não tem care nenhum, né? Por quê? Porque você não vai dar conta de cuidar de tudo aquilo. Então, hoje eu sempre faço essa reciclagem de quais são os 5 cares que eu preciso cuidar nesse momento, e eles estão muito conectados com o meu equilíbrio, com a minha saúde. Então, dá para trabalhar em organização, dizendo não, renegociando, dá, entendeu? Eu hoje trabalho numa multinacional do ramo farmacêutico, tenho quase 300 e tantas pessoas, das quais eu sou HR Business Partner, trabalho com projetos não só para as minhas divisões, mas trabalho projetos One Merck, né? Tenho cuidado de alguma maneira de projetos super complexos, em que envolvem frentes diferentes e tal. E uma das coisas que eu vejo que me auxiliou muito foi essa visão de saber negociar, pedir, explicar e tal, e estruturar conversas desde o tá tudo bem se nós não estamos concordando, tá tudo bem se nós temos visões diferentes, porque num grupo coletivo a beleza é essa, né? Então, liderança generativa, da onde vem a liderança generativa? De gerar novas possibilidades. Então, desde a nossa conversa, desde o nosso autoconhecimento, desde as inúmeras ferramentas que a formação me trouxe, eu me percebo conseguindo hoje, na grande maioria das vezes, criando esses espaços diferentes de conversa. Não desde o viés, não desde o certo e errado, não desde o general tem que, mas desde o que nós precisamos entregar em termos de prazos, em termos de qualidade, em termos de expectativa, é esse. Como nos ajudamos a construir isso, né? Porque nós estamos aqui para colaborar. E eu sinto que a essência do ser humano é colaborar. A gente quer construir algo maior. Muitas vezes a gente só não sabe como fazer esse convite, né, para as equipes, porque nós não aprendemos, desde o nosso background, que muitas vezes foi autocrata, ou que muitas vezes foi displicente, porque se eu não concordar, eu vou estar sendo do contra, nós não sabemos construir essas conversas. Então, hoje algo também que eu percebo é que eu consigo abrir as conversas difíceis, mas que muitas vezes são necessárias, né? A gente aprendeu como é que você declara os breakdowns dentro, né, da liderança generativa, dentro das organizações, e dizer, olha, eu não vou entregar a tempo, eu não tenho condições, ou eu não tenho os recursos possíveis.
isso tudo antes da formação era algo que eu não estava disponível, como um livro que você não tem na sua biblioteca. Eu não tinha na minha biblioteca de práticas o declarar breakdowns, o negociar condições de satisfação, o cuidar do que me importa cuidar, o autoconhecimento do self, que é o somático, o emocional, né? A linguagem, a prática, a história. Então, eu carrego hoje, depois de ter vivenciado isso, uma biblioteca muito mais completa e que eu consigo levar para os meios em que eu estou esse tipo de conversa. Inclusive, no meu artigo tem um depoimento da minha diretora, né, em que ela traz, né, a percepção dela do quanto a gente passou por um processo transformacional complexo dentro de recursos humanos, que fez com que a gente tenha que dizer muitos nãos, porque é uma das coisas mais disruptivas que eu já vi, apesar de estar em RH há muitos anos, hoje a nosso modus operandi é super futurista, eu vejo assim, dentro da organização em que eu estou, e a gente realmente é muito disruptivo e olhando para o futuro, em que a gente efetivamente atua como consultores e como a gente está lá para empoderar os líderes, né, para que os líderes sejam cada vez mais as pessoas que atuam como o líder, como o gestor de pessoas. Então, o RH como suporte nisso. Nada disso, no meu ponto de vista, seria possível se eu não tivesse na minha biblioteca de aprendizados o que eu vivenciei nesse processo. E agora, desculpa se eu acabei falando muita coisa, mas se alguém tiver qualquer dúvida também, eu estou à disposição. Acho que a minha intenção aqui era traduzir como é que isso entra dentro da organização, desde uma perspectiva de uma profissional da área de recursos humanos. Obrigada, Fran. Dani! Boa noite, pessoal. Queria agradecer também ao Luciano, a Marta, a Maribel e todos vocês pela presença. Eu acho que a minha conversa fala um pouco, muito, né, como consultor e tendo atuado na área de tecnologia da informação há muitos anos, sobre, primeiro, o meu desafio individual e pessoal de ter conversas melhores, né? O que me levou para o coaching não é que eu acordei um belo dia e queria ser coach, mas que eu queria ter conversas melhores porque a tecnologia era fácil de dominar, mas as conversas e lidar com o ser humano era um desafio, né? E nessa jornada, nessa atuação, né, eu fui buscar junto com a Fran e com a Marta essa formação em coaching ontológico, onde a Marta foi minha mentora, e eu comecei a resgatar e aprender uma linguagem, né, e um repertório para compreender como é que eu me sentia emocionalmente, do que falava uma raiva, uma tristeza que existia. E aí eu terminei essa formação fazendo uma transição de carreira dentro de uma multinacional de tecnologia, para cuidar de todo o time de computação em nuvem da organização. Eu não era de RH, nunca fui de RH, eu ficava na linha de negócios, cliente de RH, olhando para cuidar desses times, né? E eu me dei conta que, à medida em que eu tinha conversas com os líderes para apoiá-los e apoiar os times no seu desenvolvimento, a empresa passava e passa por uma transformação imensa. É uma empresa que no Brasil é centenária, e como todos nós estamos precisando nos reinventar, porque a única constância no mundo é a mudança, né? E aí veio essa dor muito grande, um estado de ânimo emocional, de um medo de mudar muito forte, e eu me dei conta que eu precisava ganhar aí essa biblioteca de práticas e esses repertórios que a Fran falou tão bem, e fomos juntos buscar essa formação em coaching organizacional, porque a minha paixão e o que me importava de fato era criar espaços nas organizações onde as pessoas poderiam trabalhar melhor, né? A gente ouve falar muito hoje em dia de agilidade, né, de transformações digitais, de transformações ágeis, e que é um manifesto que existe há 20 anos. E se a gente para pensar, né, o primeiro valor, né, o primeiro credo dele é indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Para quem estava, né, no evento do Bob na segunda-feira, e eu convido aí a ler o artigo dele e os nossos outros artigos, a gente está saindo desse olhar mecanicista, onde nós desenhamos processos nas organizações para ter, de fato, interações melhores e olhar para o indivíduo. E isso só acontece através das conversas.
Eu era também muito tarefeiro, como a Fran disse. Eu adorava um manual de software, né? Mas o software do ser humano, ninguém escreveu esse manual. E aí veio esse grande desafio de começar a saber ter conversas, né? E declarar quebres, né? Declarar essas rupturas, porque elas acontecem diariamente nas nossas atuações. Para mim foi acho o principal aprendizado da formação. A riqueza dessa formação é que como ela é muito prática, a gente já começou no primeiro mês. Primeiro, cada mês a gente exercia uma liderança desse grupo de aprendizado, desse grupo de estudo. De fato, é um time, então a gente aprende a construir times, a construir essa liderança, a praticar essa liderança. E aí chegou, eu estava no segundo mês dessa formação e eu tinha que declarar um quebre e a gente não tinha visto ainda esse módulo e foi um desafio enorme, né? A Fran trouxe uma palavra que eu acho que é muito viva para nós brasileiros, para nós latinos que viemos de uma colonização, viemos de ditaduras militares, né? Que esse autoritarismo que eu acredito que me roubou e nos roubou coletivamente de muito desse protagonismo. E aí veio esse discurso cultural do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só que o mundo não cabe mais esse tipo de liderança, não cabe mais essa atuação, porque os líderes não conseguem sozinhos dar conta dos desafios que acontecem no mundo hoje em dia. Então, quando eu comecei a ver dentro dessa organização, atuando como consultor de desenvolvimento, né? Esse medo imenso de mudança e como eu poderia desenhar através da liderança generativa a emoção para que eu ia ter essas conversas, para entender qual era a conversa pendente, se era uma conversa pendente de capacidade, né? Uma demanda que veio do meu vice-presidente e ele pediu para que eu cuidasse disso na liderança dele, nos diretores abaixo dele, era uma dificuldade de priorizar. E o que é priorizar? Nada mais do que o care, entender o que importa cuidar dentro dos times, dentro da unidade de negócio, para entregar os resultados necessários que a gente precisava entregar como unidade de negócio. Então, eu comecei a desenvolver um ouvido o tanto de conversa pendente que tinha na organização. Conversas de capacidade, onde o time precisava se desenvolver em soft skills, e uma área específica da organização não tinha essa oferta desse desenvolvimento, e o medo que essa área da organização tinha de ser vista como uma não oferta para essa necessidade, né? E a conversa pendente que existia ali de vamos desenvolver essa capacidade, né? Não de um lugar de queixa, não de um lugar de resignação, onde as coisas são assim. Então, essa musculatura toda de entender a anatomia da ação, que começa com o que me importa cuidar, para depois olhar para as conversas que eu preciso ter, para entender se os pedidos e as ofertas estão chegando com a clareza necessária, começou a trazer toda uma escuta para mim dentro da organização, e ao mesmo tempo na minha vida pessoal comecei a me dar conta de uma coisa muito forte que o Bob trouxe, que para mim foi um grande aprendizado, era se eu não tenho um cliente comprometido, eu não vou ter como entregar os resultados, eu não consigo entregar os resultados pelos outros e nem me comprometer pelos outros. Então, o medo organizacional que existia era tão grande dessa transformação que não existia ali em alguns espaços de conversas disponíveis. E eu comecei a resgatar para mim se eu queria estar num lugar onde eu não era uma oferta e onde eu não tinha um cliente comprometido. Porque aí eu não teria como eu atuar, de fato, como esse agente de transformação e de desenhar o futuro que eu queria para mim e para essas organizações. Então foi um aprendizado enorme de poder me conectar com o meu corpo, entender qual era o espaço emocional que tinha ali, que eu tinha tentado, de fato, dentro dos times e de algumas áreas, desenhar essa construção, e eu vi que, de fato, estava tudo bem eu dizer não. E eu entender que ali naquele momento eles não estavam preparados para ter algumas conversas. E que eu não precisava estar lá
passando por cima do meu care e abrindo mão de desenhar esse futuro para mim, a partir de um lugar de medo. Então eu saí para um sabático tranquilo, e quando eu saí para esse sabático, a primeira pergunta que eu me fiz foi: o que me importa? Que sonhos eu deixei para trás? E eu fui para a Dinamarca estudar design de serviços e design thinking, porque resgatar esse elemento humano, entender como processo de construção do que importa, desse care grande, começou a me nutrir a minha alma. Eu comecei a dar conta de que eu comecei a ter conversas pendentes comigo, de entender quais as capacidades que eu precisava desenvolver, quais as escutas que eu podia ter, quais as conexões que eu poderia fazer, até encontrar um lugar na consultoria que eu estou hoje, que é o lugar que eu realizo, assim, eu me sinto realizado e feliz. E todo o tempo eu estou conectado com essas conversas de como é que eu apoio os clientes a entender, a partir da minha escuta, o que falta ali. Se a gente entende que os resultados vêm de fato das conversas e não das ações, porque as conversas desenham as ações e os compromissos, toda vez que tem um mal entendido, um desafio, uma oportunidade de transformação e de crescimento, eu me dou conta que eu abro essa conversa e a gente desenha esse espaço de novas conversas que a gente precisa ter, os ritmos das conversas que a gente precisa ter para possibilitar essas transformações nas organizações. Não é simplesmente, se a gente for voltar para a agilidade, né, ter ritos ou ter processos de ter daily stand-ups, sprints e por aí vai, se a gente não está olhando de fato para o que me importa cuidar nessa entrega. Como que eu, como cliente, como a Marta trouxe, posso ser um cliente que está comprometido com essa entrega, não de um lugar de que eu mando porque eu posso, mas porque eu me importo, e como é que eu desenho de fato as interações que eu tenho com o meu time, as interações que eu tenho com o meu cliente como consultor, para sustentar esse novo caminhar, para entregar de fato resultados, né? Porque a gente está aqui para resultados, não é para... E um medo que eu tinha lá atrás, né, antes de entrar para liderança generativa, era que assim, como é que eu vou falar de emoção, como é que eu vou falar de corpo e de pedidos e ofertas, o pessoal da tecnologia vai achar que eu vou falar vamos abraçar uma árvore aqui e dançar em roda, né? E o pessoal da tecnologia é muito direto, e as estruturas conversacionais que a liderança generativa trouxe me apoiou para ter essas conversas de um lugar de como é que eu desenho. Não vamos para queixa. Qual o pedido que não foi feito? Qual a oferta que existe aqui? Como é que a gente constrói isso junto? Aí eu preciso pedir ajuda, a gente precisa fechar alguma parceria para desenvolver essa capacidade? Nós temos isso. Então, todo esse desenho dessas conversas que a liderança generativa trouxe me possibilitou essa escuta e desenhar essas entregas, desenhar essas conversas, na verdade, que entregam esses resultados. Então, para mim, foi sair de um espaço de observador para, como a Maribel disse, um espaço de ator, onde eu não estou na resignação, mas de fato, beleza, está faltando alguma coisa, eu preciso desenvolver isso, existe uma raiva na organização, qual é a injustiça, o que está acontecendo, vamos abrir as conversas e vamos desenhar esse espaço dentro das organizações como consultor. Então foi um baita aprendizado e essa escuta do que está faltando, a conversa que falta, possibilita desenhar essas futuras conversas. Então esse foi o grande aprendizado. Espero não ter me excedido demais no tempo e, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos e obrigado por estarem aqui. Obrigada, Dan. Eu acho que a gente pode abrir para as perguntas agora, né? A Ana fez uma pergunta já, né, Ana? No Brasil, já existe uma formação em liderança generativa? Mari, vou deixar para ti responder. Ana, hola. Parte del trabajo que estamos haciendo con Marta es poder traerla en portugués. Sabemos que hay algo que yo admiro de los brasileros es que normalmente saben inglés, español y portugués. Entonces, hoy
No sé cuántos idiomas más, pero los que yo conozco siempre hablan los 3 idiomas. Hoy te la puedo ofrecer en español, pero el trabajo que estamos haciendo precisamente con Marta es poder traerla en portugués. Si tú vienes hoy al programa de liderazgo generativo, te puedo ofrecer todos los materiales en español. Tendrás un equipo en español, a menos de que haya claramente otras personas que hablen portugués y que puedan hacer equipo contigo. Y puedo darte una coach que habla portugués y que tiene mucha experiencia ya en liderazgo generativo. Uno de los equipos que nosotros hicimos eran 4 brasileños y una argentina que hablaba en español, y su coach hablaba español y hablaba inglés. Lo que te puedo asegurar es que te acompañamos y nos hacemos entender en el idioma en el que puedas lograrlo. Por ejemplo, cuando Dani estuvo, Dani tiene el juicio de que él no habla en español, pero entiende perfectamente, y yo le pasaba los archivos en inglés, los documentos en inglés. Hoy no tengo materiales en portugués, puedo proveerte de una gran coach en portugués, como te digo. Tenemos alumnos que hablan portugués, Fran estaba en el programa, Ricardo estaba en el programa, tenemos otra persona que habla portugués que se llama Teresinha, que también está en el programa. Así que lo que podemos hacer es que hablemos y me cuentes en qué idioma podrías hacer el programa, y podemos mirar cuál es la mejor alternativa para poder acogerte y que vengas. ¿Hasta por qué? Déjame contarte, Marta, ¿te acuerdas cuando que llegué en la formación de coaching ontológico? Mari, yo no hablaba una palabra en español. Ana, llegué en Chile, yo hablaba un café, por favor, solamente esto. Depois de 9 meses estudando com a Marta como mentora e lendo, sei lá, 6.000 páginas em espanhol, hoje em dia eu não tenho problema no meu espanhol portunhol em liderar reuniões para a América Latina e, inclusive, fazer o processo de coaching que eu fiz na época no idioma espanhol na América Latina toda. Então, para mim, ter me lançado na época, na primeira formação de 9 meses que eu fiz em espanhol, e depois mais 6 meses, me abriu um mundo, inclusive, no idioma. Então, às vezes, nós brasileiros, a gente tem medo de nos lançar nesses desafios, né? Porque como vamos fazer? E eu encorajaria. Eu hoje não voltaria atrás e não faria em português, porque eu não teria, inclusive, me desafiado. E hoje, inclusive, no meu trabalho, eu uso mais o espanhol do que o inglês. Então, eu me sinto que no impulso de te contar isso, porque a primeira aula que eu fui fazer em espanhol foi aos 36 anos, e hoje, aos 39, é o segundo idioma que eu mais uso depois do português, inclusive melhorou, e hoje deu a possibilidade de eu estar na carreira que eu estou, e de eu atender diretores latino-americanos que antes eu não tinha essa competência. Então, abre portas. Então, só para dizer, Marta, desculpa, mas eu tinha esse medo, esse julgamento do medo, e se eu não tivesse me lançado, na época eu não estaria onde eu estou hoje. Okay. Cuando yo empecé el programa de liderazgo generativo en el 2011, mi inglés estaba en el 50%. Y hoy en día hablo perfecto inglés. Bueno, no perfecto, como cometo errores, pero como dice Fran, te da la posibilidad de abrir un observador y un actor diferente, de ampliar tu actor, ¿no? Así le pasa a Richie también. Richie está entre inglés y portugués con hispanoparlantes y ha hecho un buen equipo. Teresinha es la única que habla portugués en un equipo de 4 personas que hablan español, y lo ha podido hacer y la hemos podido acompañar. E acho que é importante uma imagem que a Maribel, quando ela me contou dessa visão dela, ela trouxe a imagem de uma legião, né? Uma legião de coaches consultores para a América Latina, e eu acho que nesse caminho, né, a gente está
desenvolvendo essa legião, e a gente precisa de uma legião que fala português, né? Porque a gente não vai fazer isso sozinho. Então, como que a gente faz? Como que a gente constrói isso, né? Então, claro, hoje a gente ainda não tem, como a Mari antes não tinha, né, o programa em espanhol completo, e as pessoas tinham que vir para os Estados Unidos fazer inglês, que eu acho que ainda é um desafio maior. Então, assim, o que que a gente precisa fazer, né? Qual é a próxima conversa que a gente precisa ter para construir essa legião, para poder realmente um dia construir essa promessa de ter um programa inteiro em português? Olha que coisa linda. Tá aí na visão, né? Vamos caminhar nela, mas vamos caminhar junto. Obrigada pela pergunta, Ana. A Rosana perguntou também a respeito da duração do curso. É um curso de 9 meses, ele acontece todo virtual. Quer falar também, Mari, sobre um pouco sobre o programa? Pues, Rosana, la razón por la que el programa es básicamente por la misma razón por la que estamos haciendo la conferencia acá por el computador. Como todo tiene luces y sombras, así que hoy en día lo estamos haciendo 100% virtual. Nos hemos dado cuenta que nos trae la posibilidad de traer más gente, de tener más gente y de que la sensación del programa sea la misma. Entonces, por hoy, por lo menos, y sé que en Latinoamérica antes de agosto o septiembre no podríamos hacer nada presencial, así que este próximo año 2021 va a seguir siendo virtual, 100% virtual. Eso es. Y Martica, me decías que si quiero hablar del programa, pues creo que la mejor manera de hablar del programa ha sido lo que contaban, lo que cuenta Martica, lo que cuenta Fran, lo que cuenta Ricardo, lo que cuenta Dani. Pero en resumidas cuentas, el programa tiene 9 ofertas básicas, perdón, tiene 7 ofertas básicas. La primera, como ya se dieron cuenta, es el foco, es encontrar qué es lo que me importa cuidar, qué es eso que me va a dar enfoque y que le va a dar sentido, satisfacción y valor a mi vida y a lo que hago. Si ustedes se dieron cuenta en lo que nosotros estábamos contando en nuestras historias, los 3 de los 5 o 4 de los 5 les contamos que estábamos perdidos, que estábamos en un espacio de insatisfacción, que estábamos en un espacio en el que no nos hallábamos. Y lo que encontramos en el programa es eso, que era lo que nos importaba cuidar, para dónde queríamos ir, cuál era el futuro que queríamos crear y cómo podía eso darnos foco y satisfacción. Esa es la primera promesa. La segunda es cuáles eran esas condiciones de satisfacción. Muchas personas llegan al coaching y a la consultoría diciendo, quiero ser coach, quiero ser consultor. Y parte de lo que nosotros encontramos es que el mundo de la consultoría es absolutamente amplio. Pero cuando nosotros empezamos a encontrar lo que nos importa cuidar, empezamos también a descubrir qué es lo que quiero, en dónde quiero, con quién quiero, para quién sirvo más, cuál es ese discurso que yo tengo y qué es el sitio, cuál es el sitio donde yo lo quiero poner, con quiénes lo quiero poner. Entonces empezamos a encontrar eso a lo que nosotros le llamamos las condiciones de satisfacción. Y las condiciones de satisfacción, además de darle más claridad al foco, que es el care, nos da la posibilidad de ponernos más compromiso o de que nuestro compromiso sea mucho más claro. Cuando tenemos foco y tenemos compromiso, viene nuestra tercera oferta y es encontrar la oferta. Y es, ¿cuál es esa oferta que quiero ser? ¿No? ¿Qué es esa oferta donde yo quiero estar? Y aunque no la tengamos al final del programa completamente claro, porque la oferta que somos es un camino de encontrar nuestro propósito, sí nos da los primeros marcos acerca de dónde queremos estar, con quién queremos estar y en dónde queremos servir. Estas 3 primeras ofertas, que son el camino del líder individual que hay en cada uno de ustedes, viene trabajado con las 3 siguientes, que tiene que ver con 1,
entrar a encontrar cuál es el observador de las organizaciones. ¿Cuáles son las organizaciones? ¿Qué son las organizaciones? ¿Cuál es la estructura de las organizaciones? ¿Por qué como coach o como consultor necesito entender que las organizaciones son un coachee diferente a un individuo? ¿Cómo es su estructura? ¿Cómo funciona esa estructura? ¿Y cómo puedo yo hacerle coaching a un individuo sin dejar de lado la estructura de su equipo y la estructura de la organización en la que está? Que es muchas veces el problema a la que muchos coaches se enfrentan, porque hacen coaching, la persona queda feliz y la organización queda, la persona queda feliz, normalmente renuncia y se va, y la organización queda con el problema, habiendo pagado la cuenta y teniendo que buscar una nueva persona. Entonces, el observador de las organizaciones, fundamental para que sepamos quién es nuestro coachee, quiénes son los diferentes clientes que hay en ese proceso de coaching y de consultoría. La siguiente es el actor. Y para nosotros esta es una de las cosas más importantes que trae el programa y que trae realmente el liderazgo generativo. No sé si usted, o sea, en lo que les contaba Marta, en lo que les contaba Dani, en lo que les contaba Ricardo, en lo que les contaba Fran, en lo que les contaba yo, el actor es quien realmente tiene la experiencia del liderazgo generativo, del coaching o de la consultoría. El liderazgo no es algo de lo que se habla, el liderazgo es algo que se hace, que se produce. Entonces, ¿qué significa mi actor? Mi actor es ese individuo que es capaz de hacer lo que yo veo. Pero muchas veces los seres humanos podemos ver mucho más de lo que podemos hacer. Entonces, el liderazgo generativo se encarga de cerrar la brecha entre lo que yo puedo ver y lo que soy capaz de hacer. Y eso tiene que ver con mi capacidad somática, mi capacidad de habla, mi capacidad de escucha, mi capacidad de entrar en acciones, mi estructura emocional, la manera como yo elijo lo que hago, elijo mis condiciones de satisfacción, elijo las acciones que quiero hacer y sobre todo con qué acciones es que cuido lo que yo quiero hacer. Y ahí entonces está mi siguiente oferta, que era lo que yo les contaba que fue parte de mi historia. Y es que me la posibilidad de tener el poder de elegir. Y es una de las cosas más importantes que tiene hoy en día un líder. Y es que si yo conozco mi foco, si yo tengo mis condiciones de satisfacción claras, si tengo mi propósito o mi orientación, puedo elegir. Puedo diseñar lo que quiero elegir, dónde poner mis acciones y dónde generar mis resultados. Y la última, que es claramente todas las estructuras conversacionales de las que les hablaba Marta. Los resultados que nosotros tenemos dependen de las conversaciones que tenemos, de las que no tenemos y de las que tenemos bien, mal o regular. Y esas conversaciones tienen estructuras, tienen elementos, tienen un tiempo, tienen unos invitados. Y todas esas estructuras conversacionales están puestas en las organizaciones en un momento determinado. Y como líderes necesitamos conocerlas y como coaches y consultores necesitamos aprender a enseñarlas y a acompañar a los líderes de los equipos a que las tengan. Entonces, durante 9 meses, lo que nosotros hacemos en el programa es acompañarlos a que ustedes desarrollen ese líder que llevan adentro como coaches o como consultores o como líderes. Como se dan cuenta, Ricardo es líder, pero es consultor, era líder y ahora está aplicando el tema de liderazgo generativo dentro de su campo de consultoría y liderazgo. Entonces, lo que hacemos es acompañarte a que produzcas ese líder en ti que te permite acompañar a tus clientes y que te permite acompañar a tus coaches a conseguir lo que ustedes quieren conseguir. Como decía Martica, para mí esto es un tema de legiones y es si nosotros logramos desarrollar individuos auténticos, autónomos, autogestionables, que se conozcan, que tengan una estructura de un actor
poderoso que es capaz de elegir y dentro de lo que elijo estar contigo, con ella, con Dani, con Ricardo, con Fran, para construir lo que construimos para Luciano y para poder llegar aquí con ustedes. Así se construye el futuro. Martica en el 2019 me dijo, yo quiero esto y lo quiero para Brasil. Estoy viviendo en California, pero lo quiero para Brasil. Y le dije, ok, vamos. Y aquí estamos. Y aquí estamos enfrente de ustedes. Así construimos lo que nos importa cuidar. El siguiente paso es construyamos el programa en portugués y dentro de muy poco nos verán trayéndolo en portugués. Así que eso es lo que hacemos en el programa y si están interesados, por favor, solamente tienen que contarnos y estaremos con Martica contándoles un poco más sobre lo que hacemos en el programa de coaching y consultoría generativa. Muito bom. Maravilha. Mais webinário gostoso com os nossos autores. Esse webinário vai para o nosso YouTube também. Quem não teve oportunidade de estar aqui poderá ouvi-lo e conhecer um pouco mais dos autores. Algo que eu considero muito rico é, além de você ler um texto, é você conhecer quem escreveu o texto. Quando você conhece um pouco da história daquela pessoa, o texto dela ganha um novo colorido, né? Para quem ainda não leu os textos, teve até um comentário que eu fiz com a Marta sobre o texto da Maribel. Não falei isso com a Maribel ainda, mas eu falei para a Marta assim, Marta, a Maribel escreveu a história dela ou ela escreveu a minha? Porque o texto dela falou comigo de uma maneira muito forte, né? E aqui, quantas vezes nós ouvimos, e como isso tem se tornado comum, as pessoas falarem, né, o quanto que ronda essa infelicidade dentro do mundo organizacional. Não porque o mundo organizacional seja um lugar de infelicidade em si, mas quando a gente está no lugar errado, na sintonia errada, aquilo se torna um dos piores lugares do mundo. Então, o coaching traz essa possibilidade, né? Eu sempre falo que eu levei 10 anos para sair da empresa onde eu trabalhava, onde eu fiquei 20, desses 20, fiquei 10 tentando sair. Se eu tivesse tido um processo de coaching, esse processo teria sido feito em alguns meses, né? Então, fica aqui o convite para que quem ainda não leu, leia já, Marta, para quem ainda não leu, leia esses artigos. E uma outra coisa interessante é que, como nossas outras edições vão fazendo uma complementação de visões, né? Teve uma coisa que falaram sobre desenvolvimento de lideranças aqui. E uma coisa tem muito a ver com valores, e nós temos uma edição específica falando sobre valores, sobre níveis de maturidade. Então, a hora que a gente amplia essa visão, lê um monte de coisas, a gente consegue expandir essa visão muito. Então, fica aqui o convite, gratidão a todos vocês, passo a palavra de fechamento para a Marta. Obrigada, Luciana. Eu quero trazer um tema muito terceiro-mundista. Do dinheiro. E eu vou só tocar porque eu acho que é importante. Porque a gente escuta isso. E uma vez eu escutei da Maribel, Marta, os recursos estão lá, vai lá pegar. E eu disse, como assim? Não tem. Tá lá, vai lá buscar. Eu disse, meu Deus, o que essa mulher está vendo que eu não estou vendo, mas eu quero ver. Tem sido um divisor de águas encarar essa questão, que eu acho que é um tabu, e que a gente fica pequeno, que eu não tenho dinheiro para fazer isso. Isso não é para mim, é muito caro.
A gente está em pandemia. Eu não estou conseguindo gerar. Isso não é viver generativamente. Ser um observador, ator generativo, e uma coisa eu escutei do Bob, a gente não está fazendo coaching ou consultoria dentro de organizações. A gente está trazendo um observador, ator generativo para o mundo. E essa conversa tem que estar incluída. Por quê? Porque isso também só é uma história que a gente se conta. Porque sim, a gente tem como produzir recursos. Porque recurso nada mais é do que uma troca de por um valor que a gente está entregando. E quando o valor é percebido, isso vem. Então, que a gente não possa ter medo de entrar nessa conversa. E eu estou trazendo isso e eu quero trazer duas questões. Uma que tem a ver com o programa em si. Que não, imagina, é muito caro, não tem, porque a pandemia... Não. Dentro do programa, a gente tem instâncias de que você pode praticar, ir lá e fazer, e gerar valor e cobrar. Dentro do programa. Então, dentro do programa, você vai poder pagar o programa. E quem quiser saber como a gente faz isso, vamos conversar. E a segunda coisa tem a ver com a revista. O Luciano, e eu falei isso na live, e eu vou falar de novo. O Luciano tem um compromisso, tem uma visão de trazer conteúdo de qualidade para o mundo do coaching, da liderança, dos recursos humanos e da consultoria. É a melhor revista no Brasil do tema. E ele faz cada mês uma obra de arte. E as pessoas dizem, eu não tenho R$25,90, é muito caro assinar a revista. Eu estou comprometida com ele. Porque ele está criando um futuro que eu estou incluída, porque eu sou coach. Então, eu quero convocar vocês a também olharem para isso. Eu estou vivendo aonde? Na abundância ou na escassez? Como terceiro mundistas, a gente aprendeu a viver na escassez, porque vieram aqui, lá, né? E pegaram tudo da gente. E ficou mesmo escasso o negócio. Ok, e como que a gente gera e cria abundância? Não só para mim, mas para todos. E isso a gente quer falar. Criar um futuro onde todos possam prosperar. Então, se a gente está aqui escutando, a gente está aqui por causa do Luciano. E porque ele é um super guerreiro. Ele faz isso há quase 100 edições. Gente, 100 edições. Então, é uma convocação, sabe? Eu queria convocar vocês a conectarem com o care dele, com o compromisso dele e com o cuidado dele de forma sustentada. Esse cara é show de bola. Obrigada, gente. Obrigado. Gratidão, minha querida, gratidão. Gratidão. É isso aí, pessoal. Assim nós nos despedimos. Uma boa noite a todos. Fiquem com essas reflexões gostosas que esse tempo maravilhoso nos trouxe. E nos vemos em breve. Semana que vem, falando em nova edição, saindo uma nova edição falando sobre solidariedade. Coordenação do querido Robson Santarém, tá? Então, até lá, pessoal. Grande abraço. Fiquem bem. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.